E aí, galera, vamos retomar os nossos estudos aqui sobre economia, direito e demais pontos. Vamos dar uma olhadinha no que foi Bretton Woods. Em 1944, os Estados Unidos estavam ficando rico com a Segunda Guerra Mundial, depois de ter se recuperado do crash de 1929. Naquele momento, ao longo da guerra, e na verdade desde 1932, quando John Maynard Keynes escreveu a teoria geral do emprego, dos juros, da moeda, as ideias do Keynes estavam encontrando muito eco, principalmente porque o presidente norte-americano era o mais keynesiano dos keynesianos. As ideias do Keynes foram recebidas pelo Roosevelt com muito entusiasmo. Roosevelt chegou a declarar: eu vou contratar 10 caras para abrir um buraco e outros 10 caras para fechar esse buraco. Ele adorou aquela ideia e realmente aquilo foi uma tábua de salvação do governo enchendo a economia de dinheiro para fazer recuperar no tranco. Realmente as ideias de Keynes funcionam num momento de crise. Mas o que nos interessa ver nesse momento é o que foi esse acordo. Bretton Woods foi, na verdade, o equilíbrio entre duas visões. Nós temos 3 grandes vertentes na economia. A primeira delas é Adam Smith, é o liberalismo. E nós podemos entender também a releitura disso, o neoliberalismo, que são as ideias de Milton Friedman. Mas o liberalismo, ele propõe um Estado mínimo. As ideias do Adam Smith, que escreveu em 1776 A Riqueza das Nações, são de que o Estado tem que deixar a economia funcionar livremente. É o laissez-faire. De acordo com Adam Smith, há uma mão providencial que organiza a sociedade. O exemplo clássico dele era o padeiro. O padeiro, quando ele faz pão, ele não está pensando na fome mundial, na fome da cidade, e nem em resolver esse problema. Ele está pensando em vender um produto, em colocar um produto no mercado. E concomitantemente a isso, ele resolve o problema dele, que é tocar a sua empresa. Assim, as ideias do Adam Smith desaguam no seguinte sentido: todo mundo fazendo o melhor por si vai ser o melhor por todos. Ao Adam Smith, em 1848, veio Karl Marx. O comunismo, o socialismo, eu nem vou comentar muito agora, mas é o Estado total, ou a propriedade coletiva. São ideias que nunca deram certo. Na faculdade de economia, eu li O Capital, do Karl Marx, e li também na faculdade de Direito, e foram as 2 únicas vezes que eu li aquele livro. Eu nunca mais peguei, tá? Novinho, inclusive. Mas o meio termo entre isso acabou sendo Keynes. O Keynes, em 1932, ele propunha o Estado forte sobre uma estrutura de mercado livre, que, vejam bem, é mais ou menos o que nós vemos na China hoje. Porque se a gente conduzir a análise por essa ótica, por esse ponto de vista, nós vamos ter 5 diferentes linhas de acordo com a participação do Estado na economia. No caso do comunismo, todos os meios de produção e distribuição de riqueza são coletivos. O comunismo é um sistema político-econômico que preconiza a extinção das classes sociais através da coletivização da propriedade e dos meios de distribuição de riqueza. Nesse estado utópico, imaginário, que na verdade nunca aconteceu, a não ser muito lá na pré-história, em sociedades primitivas mesmo, onde a propriedade era coletiva, isso daqui na sociedade atual não acontece. Depois nós temos o socialismo. Tem gente maldosa que diz que o socialismo é um comunismo cor-de-rosa, mas o socialismo é a via implementável, vamos dizer assim, do comunismo. O socialismo é o sistema econômico e político que preconiza a extinção das classes sociais pela estatização da propriedade dos meios de produção de riqueza. Então, vejam só, o socialismo, todos os meios de produção e de distribuição de riqueza pertencem ao Estado, é a sociedade estatal. Em todos os lugares que isso daqui foi estabelecido, resultou em ruína. Depois nós temos então o keynesianismo.
No keynesianismo, os meios de produção e distribuição, eles são privados, mas a presença do Estado é grande, ele é o maior, muitas vezes o único indutor do desenvolvimento que detém e orienta os recursos. Vejam que esse sistema é, em grossas linhas, o que a China faz. A China, ela hoje em dia tem uma sociedade de livre mercado que o Estado domina com mão de ferro. Depois nós temos o liberalismo. No liberalismo, os meios de produção e distribuição de riqueza são privados. A participação do Estado é pequena, orientando recursos. Na verdade, no liberalismo atual e no neoliberalismo, o Estado participa como ente regulador. Eu, particularmente, sou neoliberal. Eu me filio à Escola de Chicago, como Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, e com algumas pinceladas da escola austríaca. Porque depois nós temos, na outra ponta, o ultraliberalismo. O ultraliberalismo, ou seja, a escola austríaca propriamente dita, os meios de produção e distribuição de riqueza são privados e a participação do Estado é zero. Nesse caso, também nós não temos notícia de que tenha acontecido isso. Eu posso até apontar a República dos Piratas na Ilha da Nova Providência. Aquilo era uma república ultraliberalista, vamos dizer assim. Não havia Estado, havia ali uma república, um amontoado, mas que funcionou durante um bom tempo. Funcionou em cima do saque. As duas pontas desses 5 aqui, na verdade, nunca aconteceram. Nós vivemos entre essas 3 linhas, entre o socialismo, o keynesianismo e o liberalismo. Mas o que nos interessa ver é Bretton Woods. Bretton Woods é onde fica esse hotel aqui, um baita de um hotel, New Hampshire, que é o norte dos Estados Unidos. Em 1944, em julho, um mês depois do dia D, do dia 6 de junho de 1944, quando então os aliados desembarcaram na Normandia e ficou bem claro quem iria ganhar a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos chamou 50 países, entre eles o Brasil. O Brasil foi representado por Eugênio Goodin e por Roberto Campos. Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. Ali, eles então estabeleceram um acordo, o primeiro acordo financeiro internacional, um tratado internacional. Os dois grandes desse acordo foram Roosevelt aqui e Churchill. E o que ficou estabelecido naquele acordo foi mais ou menos o seguinte: o dólar passa a ser a moeda mundial. O dólar é a moeda mundial até hoje. Não mais sozinho. Nós temos uma cesta de moedas que o FMI aceita. Aceita o dólar, aceita o ien, aceita o euro, aceita a libra. Mas o dólar, naquele momento, foi estabelecido como a moeda mundial. E vem sendo moeda mundial desde 1944. Todas as moedas do mundo, de uma forma ou de outra, estão atreladas ao dólar. O padrão ouro foi mantido, porque Churchill queria. Churchill veio pedindo, pelo amor de Deus, não acaba com o padrão ouro, porque o sistema monetário inglês era baseado nas reservas em ouro que eles tinham, e estava desenhado para isso. Então, o Roosevelt falou, beleza, a gente vai continuar com o padrão ouro, mas é o seguinte, o dólar vai estar atrelado ao ouro, e todas as outras moedas vão estar atreladas ao dólar. Aí o Churchill topou. A paridade era 35 dólares a onça. Uma onça vale mais ou menos 31 gramas. No mesmo acordo também foi estabelecido pelo sistema métrico $1,10 o grama do ouro. E foi estabelecido que isso seria fixo. Naquele momento, os câmbios mundiais eram fixos. Eram baseados nas reservas em ouro que lastreavam as moedas. Que eu já falei para vocês, em 1971 isso aí veio acabar. Criou-se o BIRD. O BIRD mais tarde virou o Banco Mundial, que era um banco para a reconstrução do mundo. Eles enfiaram muito dinheiro no Japão, por exemplo, e depois muito dinheiro na Coreia do Sul, através do BIRD ou do Banco Mundial. O Banco Mundial, ele é um auxílio monetário que viabilizou, por exemplo, o Plano Marshall, que despejou recursos no Extremo Oriente, depois da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra da Coreia. E criou-se também o FMI, o famigerado FMI, com sede em Washington.
O FMI é um socorro financeiro internacional para países com mau histórico de crédito ou que estejam com problemas para saldar as suas dívidas. E aí é que vem o grande problema. Quando o FMI é acionado, quando algum país recorre ao FMI, ele age como se fosse um cheque especial. O que o FMI dá, ele não é propriamente um empréstimo, se chama direitos especiais de saque. O país tem aquela reserva no FMI e utiliza como se fosse o limite do cheque especial. Caso ele precise, ele vai lá e pega aquele dinheiro e salda os credores dele. Só que tem mais um probleminha. Quando um país recebe os direitos especiais de saque, ele também entrega a política monetária na mão do FMI. Isso significa o seguinte: a partir do momento em que o país recorre ao FMI, ele está abrindo mão de uma parte muito importante da sua soberania, que é a política monetária, a administração da moeda. Todas as vezes que o Brasil teve que recorrer ao FMI, como foi em 1982, 1998, nós ficamos ali numa situação em que permitimos ao FMI vir aqui e dar pitaco na nossa política monetária. Entenderam, turma? Então, esse é, para hoje, o que nós temos a falar. Isso foi Bretton Woods. Até a próxima!